O seu filho tá pronto para o desfraude? Olá, mamãe. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o desfraude. Um momento que todas nós vamos precisar passar. E um momento que gera muitas dúvidas, se tá na hora, se não tá na hora, se o seu filho tá pronto ou não tá. É uma insegurança de muitas mães. E isso é normal. Só que o mais importante é a gente saber que o momento certo do desfraude são nossos filhos que vão nos dizer. São eles que vão demonstrar sinais pra gente de que eles estão preparados para passar da fralda pra calcinha ou pra cueca, né? Pra aprender a controlar esse esfíncter. Isso faz parte do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neurológico das nossas crianças. E por isso não existe hora marcada. E esse costume que a gente tem de achar que com X idades, com 3 anos, nosso filho tá pronto para tirar a fralda e você ir lá e arrancar a fralda, mostrar, apresentar o pinico ou o vaso pro seu filho e de forma muito abrupta você querer que a criança aprenda a fazer isso, ela não vai aprender. Isso vai ser um desgaste tanto para você e pode inclusive gerar problemas na relação do seu filho com esse controle do esfíncter. Ele pode ter distúrbios miccionais, ele pode apresentar incontinência, ele pode ficar muito tempo fazendo xixi na cama porque ele não desenvolveu esse marco do desenvolvimento, ele não desenvolveu esse aprendizado da forma correta. Então, eu quero começar esse vídeo já falando pra você que do mesmo jeito que o seu filho não aprendeu a falar de forma abrupta, não aprendeu a andar de forma abrupta, ele não nasceu saindo correndo, ele não nasceu aprendendo a mamar já de imediato, ele também não vai aprender a fazer xixi e a fazer cocô, a controlar esses esfíncteres de forma abrupta. E ele não vai aprender isso na mesma idade que o filho do vizinho, que o coleguinha da escola aprendeu. Ele vai ter um momento em que ele vai te mostrar que ele está pronto para você iniciar esse processo do desfraude. A gente vai começar conversando quais são esses sinais. A idade média, porque não existe uma idade fixa para isso, a idade média em que as crianças vão começar a demonstrar esses sinais é ali em torno de 24 a 36 meses de idade. Ali por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança vai começar a apresentar esses sinais. E você precisa entender e aprender a reconhecer. Então, quais são esses sinais? A gente vai citar aqui e eu vou tentando te explicar para você observar se o seu filho já mostrou esse sinal, se você tem um bebê de 2 anos, 2 anos e meio, ou se o seu filho ainda não apresentou. E a gente vai conversar o que você pode fazer para o seu filho começar a entender. Porque a criança precisa entender que ela precisa ser desfraldada, ela precisa entender o lugar de fazer xixi, de fazer cocô, e ela só vai entender isso se você mostrar para ela. O seu filho vai precisar que você mostre e você vai reconhecer esses sinais que eu vou te contar agora quais são e você vai começar a ensinar ele a ser desfraldado. Vai ser mais ou menos esse processo que você vai seguir com o seu filho. E se no meio disso tiver alguma dificuldade, a gente vai precisar reconhecer quais são esses sinais de dificuldade para poder procurar a avaliação do pediatra. E, inclusive, vai ser o pediatra que vai conseguir te orientar bem mesmo, com certeza, se o seu filho tem ou não os sinais necessários para você começar o desfraude, o processo de treinamento, tanto do esfíncter do xixi, quanto do esfíncter do cocô. Esses sinais, os primeiros que vão aparecer, é o seu filho começar a andar e sentar sozinho, de forma autônoma. A criança precisa já estar andando sozinha e conseguindo sentar sozinha. Essa vai ser a primeira coisa. A segunda coisa é o seu filho conseguir entender e seguir comandos simples. Ou seja, você falar para o seu filho, vai ao banheiro, tira a sua fraldinha para você fazer xixi, que são comandos básicos que vão precisar durante o processo do desfraude e que o seu filho consiga compreender esses comandos, ele consiga seguir e realizar esses comandos, ou seja, que ele tenha uma compreensão do que você está comunicando a ele. A outra coisa que o seu filho vai precisar fazer é comunicar que o que ele está com vontade de fazer. Ou seja, falar xixi, cocô e falar não. Para quando você perguntar, tá com vontade de fazer xixi, filho? Tá com vontade de fazer cocô? Ele consiga te responder sim ou não, de forma que seja a realidade. Porque muitas crianças, quando são pequenininhas, elas aprendem a fazer o movimento de balançar a cabeça e isso não necessariamente significa uma negativa. Ela muitas vezes faz isso de forma
incompreensível, vamos dizer assim. Não tem um sentido da comunicação do não, que é o que a gente conhece. Então, a criança precisa estar andando, estar sentando sozinha, ela precisa compreender comandos simples e seguir esses comandos simples, e ela precisa de comunicar, seja através da palavra xixi, cocô e do não, para que você consiga ter essa comunicação com o seu filho. E ela precisa compreender também como funciona o hábito de fazer xixi e fazer cocô. E para entender isso, ela vai precisar ver você fazendo. Então, você vai precisar, muitas vezes, fazer xixi e fazer cocô, inclusive na frente do seu filho, e parar com essa ideia de achar que o cocô é eca, o cocô é nojento. Você precisa apresentar para o seu filho essas eliminações como uma coisa fisiológica, que é como elas são. Então, você precisa mostrar para o seu filho que isso é normal, que você faz cocô, que o papai faz cocô, que ele faz cocô, que todo mundo faz cocô, que todo mundo faz xixi, e que é uma coisa normal. Só que existe o lugar certo de fazer cocô e fazer xixi, que é no vaso. E, inclusive, tem algumas mães que vão optar pelo pinico ao invés do vaso, mas isso ajuda, inclusive, na transição, na autonomia da criança. A gente vai conversar sobre se existe uma melhor opção entre o pinico ou o vaso sanitário, mas, a princípio, o seu filho vai ver você fazendo no vaso sanitário. Ele precisa entender que aquele é o ambiente de fazer xixi, fazer cocô. Um outro sinal que o seu filho vai te apresentar é começar a ficar incomodado quando a fralda tá molhada, ou quando ele tá de cocô. Ele vai começar a reclamar. E esse incômodo é um sinal muito importante para você observar que o seu filho tá entendendo que aquilo não é uma coisa normal, que não é normal para ele tá com a fraldinha molhada ou fazer cocô e o cocô ficar ali. Ele vai se incomodar. Isso é um ótimo sinal de que ele tá começando a ficar pronto para você treinar o desfraude nele. E outra coisa é ele conseguir ficar seco por mais de 2 horas no dia. Ou seja, você trocou a fraldinha e daqui 2 horas você foi ver, a fraldinha não tem xixi. É sinal de que ele conseguiu segurar um pouquinho o xixi. Ele não fez xixi ali de forma involuntária, né? Sem controlar o xixi como um bebê pequeno faz. Outra coisa que é um sinal que o seu filho vai te dar também de que ele tá pronto pro desfraude é que ele vai conseguir ficar sentado no vaso, quieto, por 3 a 5 minutos, que é um período, assim, é o mínimo pra gente conseguir fazer cocô e fazer xixi de forma calma, tranquila, porque a pressa é inimiga tanto do nosso intestino quanto da nossa bexiga. A gente precisa fazer com calma. E muitas vezes, no começo, as crianças vão sentar, tanto no vaso ou no pinico, primeiro de fralda, pra ela conhecer o ambiente, pra ela conhecer o movimento, pra ela não assustar com a superfície nova, né? Porque tudo vai estar sendo uma novidade. Então, no começo, vai ser uma coisa muito lúdica para essa criança. Você apresentar o pinico, deixar ali num lugar visível. E muitas vezes, depois que a criança fez cocô, que já fez cocô na fraldinha, você colocar o cocô dentro do pinico ou dentro do vaso e sentar a criança para você apresentar para a criança aquele ambiente. E ela vai precisar, antes de você começar de fato o desfraude, o treinamento do esfíncter do seu filho, que ela fique sentada quieta por um período que seja o período necessário. Então, depois que o seu filho tá andando, tá sentando sozinho, tá conseguindo ter essa comunicação com você sobre essas eliminações, conseguindo comunicar o xixi, o cocô, o não, ou seja, que não tá afim de fazer, quando ele consegue entender para que serve o vaso, quando ele consegue ficar sentado quieto no vaso, quando ele tá se incomodando com a fralda suja, quando ele estiver conseguindo fazer tudo isso e atingindo todos esses marcos, dando todos esses sinais, é aí que é o momento que você vai realmente começar o treinamento do desfraude dos seus filhos. E o mais importante, sem muitas expectativas, entendendo que durante o desfraude vai ser um aprendizado, então vai ser uma coisa muito gradual. Para algumas crianças vai ser mais rápido, para outras crianças vai ser mais lento, sem comparar o seu filho com ninguém, respeitando o tempo do seu filho e entendendo que durante o processo do desfraude vai ter um momento que ele vai fazer xixi e vai se molhar todo, vai ter um momento que ele vai fazer xixi na cama, vai ter um momento que vai acontecer uma confusão, ele vai fazer cocô na fralda ainda. Isso faz parte do desfraude, inclusive, e entender que não é para você punir o seu filho. Quando ele fizer o errado, vamos dizer assim, você não vai punir, você vai apresentar para ele o correto de forma educada,
de forma tranquila, para você não criar um trauma no seu filho relacionado ao xixi e o cocô, porque isso pode estar relacionado com disfunções vesicais, com disfunções intestinais. A criança pode acabar ficando constipada se ela tiver uma relação negativa com o cocô, ficar com o intestino preso por causa disso durante esse treinamento, porque já vai ser uma novidade. Se você fizer isso com grosseria, de forma ríspida com seu filho, vai ser muito pior. Para o transtorno psicológico, ele vai estar relacionando com o fato de fazer xixi, de fazer cocô. E você vai elogiar o seu filho quando ele fizer o correto, quando ele conseguir fazer cocô no vaso, conseguir comunicar o xixi, fazer o xixi sem perder ele na fralda. Você vai elogiar o seu filho e não vai recompensar nem com doce, nem com brinquedo. Você vai elogiar o seu filho de forma de palavras. Você pode colocar estrelinhas ali num calendáriozinho de xixi de noites secas, né? Se ele já tiver no desfraude noturno. Mas você não vai estar relacionando isso com brinquedo, nem com doce e nem com punição. Então, é importante que os pais entendam os sinais para começar o desfraude, mas que você também trabalhe em você as expectativas, que pode ser uma coisa que arruine, que acabe, que destrua o desfraude do seu filho se você for com muitas expectativas, se você for muito reativo aos momentos que der errado, vamos dizer assim, né? Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar é que existem hoje algumas escolas, algumas creches que fazem o desfraude coletivo. Isso é devastador para algumas crianças, porque como eu comecei falando nesse vídeo, nem toda criança vai fazer na idade marcada, inclusive a maioria das crianças vão ter o seu momento, elas vão apresentar os sinais em idades diferentes. Então é importante que você coloque o seu filho numa creche que não tenha essa ideia, na escola, que não tenha essa ideia de desfraude coletivo, mas que quando o seu filho tiver os sinais corretos, que você tiver já passado por uma avaliação do pediatra e você e o pediatra tiverem entendido que o seu filho está na idade de começar o desfraude, que o desfraude seja iniciado tanto em casa quanto na creche. Isso é muito importante, mas o desfraude coletivo, a criança não tá pronta, não tiver esses sinais e você forçar um desfraude nela, isso não vai dar certo, isso vai dar totalmente errado e vai ser muito mais difícil a gente voltar para trás, a criar de novo uma relação positiva com as eliminações, com o xixi, com o cocô, depois que já tiver tudo difícil, né? Que tudo já tiver ficado pior do que se você começar de uma forma adequada, né? E onde é que a gente vai começar esse desfraude dessa criança? O pinico é uma boa opção pela questão de segurança, porque algumas crianças vão se sentir inseguras, tanto pela altura do vaso, quanto pelo fato de elas verem água lá dentro do vaso. Então, essa questão de segurança, o pinico, vamos dizer assim, para as crianças, ele dá uma segurança maior. E a outra questão muito válida do pinico, um benefício do pinico, é que você consegue colocar em lugares diferentes, né? Você consegue levar para quando você for viajar e você consegue chamar mais a atenção da criança com o pinico, mas não existe um certo e um errado, né? O fato é que depois que a criança tiver consolidado o controle do esfíncter no pinico, você vai ter um novo aprendizado para levar essa criança para o vaso, que é o lugar correto de ela fazer tanto o xixi quanto o cocô. Mas existem famílias que optam pelo pinico e dá certo. O importante é que seja no pinico ou seja no vaso, essa criança fique na posição correta, que é com os pés apoiados, ela sentada, conseguindo apoiar de forma a superfície plantar do pé inteira, numa superfície rígida, seja no chão, no caso do pinico, ou seja nos redutores de assento, no vaso. Que o redutor de assento que você for usar para o seu filho não reduza só o buraco ali do vaso sanitário, mas que ele também tenha o suporte dos pés. A posição é o mais importante. Se você vai preferir o pinico ou o vaso sanitário, isso é uma escolha de cada família. Outra coisa que gera muita dúvida também é se os meninos vão aprender a fazer xixi, os rapazinhos, a fazer xixi em pé, ou se eles vão aprender a fazer xixi sentado. Para não gerar confusão, porque o cocô ele vai ter que aprender a fazer sentado, o importante, o recomendado é que ele aprenda a fazer xixi sentado primeiro também, e depois você ensina a criança que dá para fazer o xixi em pé. E lembrar sempre da higiene, tanto para as meninas, que a gente sempre tem mais o hábito de ensinar para as meninas sobre higiene, sobre depois que faz xixi, secar direitinho a vagina. A gente também precisa ensinar os meninos a também fazerem higiene depois das eliminações, depois de fazer o xixi. A gente precisa ensinar para os meninos que já têm ali
como retrair o prepúcio, que é aquela pelinha que fica sobre a glande, sobre a cabecinha do pênis, a retrair na hora de fazer xixi, a secar e depois puxar de volta a pelinha, porque evita fimose, evita infecção de urina e é a forma correta de higienizar a genitália dos meninos. Então, para os dois, a gente precisa muito, para os nossos filhos, enquanto estiver estando desfraude, ensinar a importância da higiene. Você vai ensinar sempre a sua menininha a fazer a higiene, né, quando for necessário, sempre na direção da vagina pro ânus, nunca do ânus pra vagina, porque quando você faz essa higiene do ânus para a vagina, você traz bactérias do ânus para a vagina e você aumenta o risco de ela fazer uma infecção de urina, por exemplo. Então, sempre da vagina para o ânus, sempre de frente para trás. Mas lembrando que o ideal é fazer lavar com água e sabão mesmo. E existe uma coisa que a gente faz para facilitar o desfraude das crianças, que a gente chama de abordagem orientada pela criança, que é a gente trazer a criança para o centro desse processo de desfraude. Ou seja, você vai escolher o pinico, por exemplo. Aí você leva o seu filho, você explica pro seu filho, mostra pra ele como é que faz xixi, como é que faz cocô, você conversa com ele, que tá chegando. É muito importante a gente trazer a criança para esse processo de desenvolvimento dela. Então, você conversar com o seu filho que tá na hora de ela sair da fralda, que o cocô tem que ficar no vaso. Então, você pega a fralda da criança, você joga o cocô lá dentro, ela vendo, dá descarga, tchau, cocô, pra criança entender o processo do que vai acontecer. E você vai na loja, escolhe o pinico que chama a atenção do seu filho para ele fazer parte dessa escolha. E primeiro você vai apresentar esse pinico para a criança, como eu já falei, sentando ela vestida de fralda no pinico, para ela aprender a conhecer esse espaço. Você coloca uma rotina de a criança sentar lá de vez em quando no vaso. Ah, tá na hora de fazer xixi, vai lá, mesmo que a criança ainda esteja fazendo xixi na fralda, né? Porque isso é um processo, como eu falei para vocês. Tá na hora de fazer xixi, vai lá e senta um pouquinho no vaso. Algumas vezes depois que a criança come, que por conta de um reflexo que a gente tem chamado gastrocólico, sempre quando a gente come, a gente tá mais propício, vamos dizer assim, de sentir vontade de fazer cocô. Então ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos depois que almoça, sentar o seu filho no vaso para estimular ele a fazer cocô, para ele aprender a ter esse momento de utilizar esse reflexo para facilitar o momento de evacuar. E lembrar durante o processo de desfraude, você só vai retirar a fralda do seu filho quando ele estiver ficando sequinho. Você não vai fazer no seu filho o processo do desfraude já de calcinha, enquanto ele ainda tá perdendo muitas vezes xixi, fazendo muitas vezes cocô ainda. Quando ele estiver no processo de aprender, você deixa o seu filho de fralda. E aí, quando ele te comunicar que tá com vontade de fazer xixi, de fazer cocô, você pega a criança, leva ela pro pinico ou pro vaso de fraldinha, tira a fralda e aí você coloca e depois veste a fralda de novo, para a criança entender que vai ser um processo, para não ser uma coisa abrupta e não acabar causando, como eu já falei, uma relação negativa com esse desfraude. E tudo isso vai se dar de forma muito lenta, como eu quero muito frisar aqui com você, para você não criar expectativa, para você respeitar o tempo do seu filho, porque você vai fazer de forma muito mais gentil e vai ter muito mais chances de dar certo se você fizer seguindo o ritmo que o seu filho for te apresentando, você aproveitar as oportunidades que ele for te dando. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer o desfraude do seu filho de uma forma mais leve, mais tranquila, mais gentil com ele.